Olá, bom dia, turminha do terceiro ano. Hoje nós começamos o nosso dia com a aula de ensino religioso, tá? Que depois da aula de ensino religioso nós vamos começar a nossa aula de língua inglesa, tá bom? Mas nós hoje invertemos o horário e vamos começar com a nossa aula de religião. Então sejam todos bem-vindos. Vocês estão bem, turminha? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem, certo? Hoje nós vamos falar de algo que eu não sei se vocês gostam muito de fazer. Tarefas. Quem aqui tem tarefas de casa? Eu tenho um monte de trabalho de escola para fazer. Não estou falando de trabalho de escola. Eu estou falando de responsabilidade dentro de casa. Outras responsabilidades que não é só para o seu bem, mas para o bem de toda a sua família. Quem aqui tem a responsabilidade de ajudar a mamãe, de ajudar o papai, ou olhando o irmãozinho, ou é algum trabalho de dentro de casa, quem não tem irmãos, né? De arrumar seu quarto, sei lá, talvez criar um animalzinho, ajudar em outros serviços domésticos. Eu gostaria de saber de vocês, quem é que tem, tá? Olha só, a nossa lição de hoje, nós temos aqui no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 16, diz assim: o trabalho dos bons produz vida, né? O trabalho dos bons produz vida. Então, quando a gente trabalha, quando a gente ajuda e de bom coração, com certeza, né, vai ter avivamento em tudo que a gente faz, né? Quando se diz produz vida, quer dizer que vai dar vida, né, às coisas, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa lição. Se diz assim: tarefas na família. E nós temos um subtítulo onde fica lá em Êxodo 3, que fala sobre aprenda com Miriam. Alguém sabe quem foi Miriam? Miriam, uma menina, ela teve um irmão. Vou dar uma dica para vocês. Ela teve o seu irmão tendo que ser, entre aspas, jogado no rio, colocado no cesto no rio, para que os faraós não viessem a pegar, né? Porque ele era hebreu, senão ele ia morrer lá no Egito. E aí, o seu irmãozinho ficou dentro do cesto e Miriam teve uma tarefa muito responsável e ela deu conta da tarefa, que foi o quê? Acompanhar esse cesto com essa criancinha para poder ela observar até onde ia parar o seu irmão. Quem era o irmão de Miriam? Moisés. Então nós vamos observar aqui. Preste atenção. Então, olha só, gente. Além das suas tarefas escolares, vocês têm alguma responsabilidade em casa? A Pro está repetindo o que a Pro falou no início, né? Como a Pro disse na estante, arrumar a cama, né? Guardar os brinquedos. Outra coisa que a Pro não disse, né? Guardar os brinquedos, tirar o lixo, né? Ou qualquer outra coisa que vocês tenham, né? A responsabilidade. Vocês têm essa responsabilidade? Tá? Eu tô refazendo a pergunta. Então, preste atenção. Então, quando a sua mamãe está muitíssimo ocupada e que pede, tá? Pra você cuidar. Quem tem irmãozinho aí, ó, para cuidar do seu irmãozinho, ou então pedir para tirar a mesa, tirar os pratos da mesa, ou colocar, se você deixou o prato em algum lugar, colocá-los, os pratos na pia, tá? Então, assim, isso acontece em sua casa, tá? Sua mamãe pede isso para você fazer? Quando ela pede, você faz com o coração, de coração? Tá? Quando ela tá muito ocupada, você ajuda? Ah, então pronto, se você ajuda, isso aí já tá de um bom tamanho, tá certo? Mas pode ajudar mais. Então, a Pro já falou uma lição aqui de ajudar em casa. Vocês se lembram que vocês mandaram vídeo, mandaram fotos ajudando em casa, não foi? Mas agora a gente vai continuar falando de responsabilidades, de outras responsabilidades que você tem sempre também, além daquilo que vocês já mandaram para a Pro aqui, arrumando o quarto de vocês. Não se preocupe, a Pro não vai pedir essa atividade de novo. A nossa lição hoje é diferente, é sobre Miriam, tá certo? Então é muito importante que cada pessoa da família tenha a sua responsabilidade e coopere com o serviço de casa. Então, gente, Miriam, ela recebeu uma responsabilidade.
Responsabilidade é algo que você tem que tomar conta e você tem que levar a sério. Isso é responsabilidade. Você não pode falhar, não deve falhar, certo? Então Miriam recebeu uma responsabilidade muito importante, assim, sabe? Será como foi que Miriam agiu? Será que ela falou, ai, eu não vou dar conta? Ai, se eu não conseguir, será, gente? Vocês acham o quê? Como foi que Miriam agiu? Então, vamos lá. O povo de Israel, o povo de Deus, tá? Estava vivendo a escravidão do Egito. O Egito é um país que fica lá no nordeste da África, certo? E o povo de Israel estava lá, o povo estava sendo feito de escravo, tá? Pelos faraós. Prestem atenção. Então, o faraó, na época, ele era o rei do Egito. O rei do Egito, na época antiga, se chamava, né, faraó. Era o faraó, tinha um nome, tá? Tinha Ramsés, vários nomes, mas era o faraó. Igual, por exemplo, aqui no Brasil, é o presidente. Quem é o presidente atual do Brasil? Jair Messias Bolsonaro. Lá no Egito, não era presidente, era faraó. E o faraó tinha um nome, por exemplo, um dos Ramsés. Não é o que está aqui em questão, mas só para explicar para você que faraó não era o nome próprio dele, mas era o cargo que ele exercia. Igual aqui no Brasil nós temos o presidente, mas o presidente tem um nome. Lá tem o faraó, mas o faraó tinha um nome. Mas todo mundo chamava faraó, que era o rei, tá? O rei do Egito. Então preste atenção. Então, o faraó tinha medo desse povo que estava lá, que era o povo de Deus, o povo de Israel. O faraó tinha medo desse povo crescer mais e mais e tomar conta do Egito. O que foi que o faraó fez? Ele teve uma ordem assim, ó, muito, muito, muito maligna, né? Ele muito forte, né? Muito maligna. Ele fez assim uma ordem, tá? Para que aquelas pessoas não crescessem, para que os filhos não vivessem, os filhos do povo de Deus que estava lá sendo feito de escravos, que eram os israelitas, certo? O que foi que o faraó mandou ordenar? O que foi isso de tão maligno, pro? Olha, ele ordenou que todos os meninos desse povo judeu, todos os meninos, tá? Que nascesse a partir daquele momento, estou no poder, a partir de hoje, todas as crianças que são do sexo masculino, ou seja, masculino, que são meninos, todos os meninos a partir de agora, que nascerem aqui no Egito, que for israelita, que for um hebreu, tá? Que é do povo de Deus, ele precisa, toda criança, menino que nascer, vai ser morto, tem que matar. Olha, gente, pense aí, como era que aquele povo israelita, né, que eram a mesma coisa dos hebreus, como é que eles não se sentiram, gente? Então, vamos lá. Moisés nasceu. Uma família israelita, tá? Teve um filho que se chamou Moisés. Os seus pais, lógico, todos os pais amam o seu filho, né? E amavam a Deus, amavam seu filho. Então, por amor a Deus e por amor ao seu filho, resolveu o quê? Esconder, porque senão ele ia ser morto. Então, durante 3 meses, eles conseguiram, tá? Desde que nasceu, quando a mamãe de Moisés teve Moisés, conseguiu esconder, mas quando chegou no 3º mês, quando a criança vai crescendo, né? Quem tem bebezinho em casa aí, né, Thalita? Thalita tem uma irmãzinha aí, um bebezinho, né? Quando chega nos 3 meses, a criança começa, ó, a descobrir mais as coisas, começa a chorar, começa a balbuciar, né? Então, quando chegou aos 3 meses de idade, Moisés começou a fazer zoada. A mãe e o pai de Moisés começaram a ficar o quê? A ficar preocupados, porque tava fazendo barulho e era menino. E se o faraó descobrisse, ele ia ser morto. Então, o que essa mamãe teve que fazer? Eles começaram, né? Eles começaram a pensar o que é que poderia fazer. Meu Deus, se descobrirem que esse bebê está aqui, que é um menino, eles vão mandar matar. Então, gente, olha o que aconteceu. A mamãe de Moisés fez um cestinho coberto, todo coberto, bonito, de proteção especial. E a mamãe fez, sabe o quê? Colocou Moisés dentro e escondeu à beira do rio, esse cestinho, colocou no rio. Era o rio Nilo, que é um rio muito grande, tá certo? É um rio assim, ó, é um rio grandão, igual o nosso rio Amazonas, tá? É um rio grandão, é um dos maiores rios do mundo, é o 2º maior rio do mundo, só perde pro nosso rio, que é o rio Amazonas.
Então colocou no rio Nilo, que passa, que banha todo o Egito. A filha de Faraó, desculpe. Qual foi a responsabilidade de Miriam, a irmãzinha de Moisés? É agora que vai entrar a responsabilidade de Miriam. Preste atenção. Miriam teve uma responsabilidade. Ela era a irmã mais velha de Moisés, tá certo? Moisés tinha outros irmãos e Miriam era a irmã mais velha. Sabe qual era a responsabilidade de Miriam? Ficar vigiando o bebê, tá bom? Que era Moisés. Então, o cestinho foi pro rio, a mamãe colocou lá e Miriam ficou, ó, olhando para onde esse cesto ia, para o quê? Proteger o irmão que estava dentro do cesto. Gente, vocês imaginam a responsabilidade dessa menina, dessa criança? Muito grande, né? Essa responsabilidade. Vocês podem imaginar. Então, pronto. Quando Miriam observava onde o cestinho ia, gente, o cesto foi parar no fundo da casa da filha do faraó. Vocês não acreditam nisso? Pense aí. Meu pai! A filha de faraó, né, que era princesa, a filha de um rei, é uma princesa. Ela foi ao rio tomar banho com as suas criadas, com aquelas outras mulheres que cuidavam dela. Ela foi tomar banho no rio, viu o cestinho. E quando ela olhou o cestinho, que ela tirou o pano de cima do cestinho, o bebezinho chorou. Aí, gente, Miriam, quando viu que a filha de Faraó descobriu que tinha um bebezinho no cesto, é claro que a filha de Faraó se encantou de imediato, né, com aquela criança dentro do cesto. Então Miriam, ela se aproximou da filha do Faraó e aí perguntou: Ei, dona, a senhora quer que eu arranje uma mulher para dar mamar a esse bebê, para cuidar desse bebê para a senhora? Olha a inteligência de Miriam. Aí Miriam foi muito esperta. Gente, me contem aí. Vocês acham que Miriam foi chamar quem para ser a ama de leite, ou seja, para dar, para amamentar aquela criancinha lá no cesto para a filha do faraó? Vocês acham que Miriam foi chamar quem? É claro que Miriam foi chamar a sua mamãe, né? Então, gente, vocês sabiam que a mamãe de Miriam amamentou o seu próprio filho, mas infelizmente ela não podia dizer que era filho dela. Senão o filho dela ia o quê? Ia morrer. Ninguém perguntou ela não mentiu, tá? Mas ela não falou também. Porque senão, Moisés, ele iria o quê? Ele iria ser morto. Então a filha de Faraó tratou a mãe de Miriam, mas não sabia que era a mãe de Moisés, a mãe biológica. Criou Moisés como um filho, tá certo? Cuidou muito bem dele. Mas Miriam foi muito esperta, não foi? Então, aí a princesa entregou o bebê para a mãe de Miriam, ou seja, para a mãe de Moisés, a mãe biológica de Moisés, sem saber que era a mãe biológica, mas como se fosse assim um filho adotivo da princesa. Então, Miriam, gente, Miriam fez certinho? Miriam cumpriu a tarefa dada para a mamãe? Ela conseguiu proteger o irmão? E ainda conseguiu trazer o irmão para casa sob proteção, né, da princesa. Então a princesa, ela não sabia que era um israelita e foi lá e protegeu Moisés. E depois ela começou a criar Moisés, tá certo? Aí depois a história continua sobre a vida de Moisés, que a Pro não vai entrar aqui em detalhes. Mas nós vamos falar sobre o quê? Refletir sobre Miriam, sobre a responsabilidade que ela teve de uma criança cuidar da outra. E essa é a responsabilidade que nós temos que ter, tá? Dentro das nossas casas. Então, assim, cada membro da família da gente, tá? Deve cooperar com as tarefas de casa, cuidando uma coisa de cada vez, e cada um cuidando da sua responsabilidade. Isso ajuda é claro, como a gente sempre fala aqui, a manter a família, ó, a família unida. Porque um ajuda de um lado, outro ajuda de outro. Então, quando um ajuda de um lado, outro ajuda de outro, tudo se completa e a família fica unida, um ajudando o outro. Que assim seja com vocês, que assim seja você na sua família, onde você estiver aí agora, faça essa reflexão, não deixe de ajudar em casa, principalmente quando a mamãe estiver precisando, quando o papai estiver precisando, tá? Seja responsável com os seus brinquedos, seja responsável com as suas atividades de escola. Nós estamos num momento de pandemia,
onde vocês estão tendo aulas online e vocês precisam ter responsabilidade, porque às vezes a mamãe trabalha, às vezes o papai também está trabalhando, porque precisa trabalhar, não vai ficar em casa. Vocês estão de quarentena em casa porque não está tendo aula, mas às vezes o papai e a mamãe estão tendo que trabalhar e não tem assim o tempo de estar acompanhando vocês. Mas vocês já são grandes, vocês têm a responsabilidade, vocês já conseguem ir lá, ligar o vídeo na aula da Pro Virginia, ligar o vídeo na aula da Pro Josi, pegar o livro, fazer atividade. A maior responsabilidade de vocês agora, viu, turminha do terceiro ano, a Pro está falando especialmente para cada um de vocês, tá certo? A maior responsabilidade de vocês agora, neste momento, é acompanhar as aulas, tá certo? Quem está dando a responsabilidade agora é a Pro Josi para vocês. A maior responsabilidade de vocês é acompanhar as aulas. Vocês não estão fazendo muita coisa em casa, além de brincar, além de jogar. Vocês precisam estudar. Vocês precisam pegar o livro de vocês, sem depender muito da mamãe. É claro que quando a gente tem uma dúvida, a gente vai lá e corre, pega e pergunta à mamãe ou ao papai. Sim, a mamãe e o papai estão ali para poder ajudar, assim como as prós também estão aqui. Mas a responsabilidade é de vocês. Vocês já são grandes, não precisa a mamãe estar lá, ó, abrindo página de livro. Eu sei que vocês são capazes. Então, comece da responsabilidade de estudar em casa, porque vocês estão tendo educação à distância, olha só, EAD. Meu Deus do céu, terceiro ano tendo educação à distância, olha só. Então, tem que ter responsabilidade. Tem que tentar estudar sozinho, sem a ajuda da mamãe. Se tiver dúvida, corre, chama a mamãe, corre, chama a Pro, corre, chama o papai ou a vovó, quem estiver por perto. Mas, antes disso, vocês precisam ter a responsabilidade. Olha o tamanho da palavra, ela é tão grande quanto o que ela significa. Tá bom, meus amores? Então, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, que vocês tenham responsabilidade, tá? Que vocês tenham prazer naquilo que vocês estão fazendo. Ai, Pro, eu estou cansada de tanto ficar em casa, eu quero voltar para a escola. A Pro também quer voltar para a escola. A Pro também quer dar aula para vocês aí presencial. A Pro também quer receber abraço de vocês, mas não podemos. Então, o que é que nós temos? É a telinha para a gente se comunicar. Então, nós vamos o quê? Dar graças a Deus porque nós temos essa comunicação, tá certo? E vamos ter a responsabilidade. Vocês daí e a Pro daqui, tá bom? Um beijo. Fica com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês e dê toda a proteção e responsabilidade a você e toda a sua família, tá bom? Um beijo. Até daqui a pouco na nossa aula de inglês.